Oi, 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 Brasil, aqui é Paula Cavalini e nesse bloco da live com o Dr. Pedro Lozano, cirurgião plástico, falaremos sobre balão intragástrico, balão bariátrico, quais são as vantagens, desvantagens e as limitações desse método. Se liga aí. Quero muito saber do balão bariátrica. O que você tem para falar, Pedrão, sobre o balão e cirurgia bariátrica? Foi Lundes que respondeu. Você tem algo que você possa falar, apesar de você não trabalhar com isso, né, Pedro? Não, mas é muito frequente. Então, quando o paciente eventualmente vem aqui no consultório, na primeira consulta, e a gente vê que o paciente está muito acima do peso, né? Então a gente discute, né? O que eu faço? A primeira coisa, eu tento encaminhar a nutrição, tá? Então, a partir da nutricionista para ele rever. Muita gente acha que sabe comer, né? Então, Sim. a gente vê isso. Então, muita gente sabe que acha que sabe comer e come totalmente errado. Tem que mudar todos os hábitos de vida, o que está comendo, o horário que está comendo, coisas, né? Às vezes só o horário pode interferir no resultado, enfim. E, então, orientou ele a isso. Então, eventualmente, tem paciente que fala, doutor, mas eu já estou fazendo, eu não consigo, tal. Aí eu encaminho para um colega gastro. Tá? Então, o colega gastroenterologista, ele vai ser a melhor pessoa para indicar. Né? Então, porque aí as vantagens e desvantagens do balão. O balão também ele é temporário, né? Não existe definitivo, então ele vai ficar lá, vai diminuir então a capacidade, né, do estômago. Então vai dar também uma distensão, então vai produzir então, hormônios locais que vão dar uma falsa sensação aí de saciedade, então diminui então, a vontade do paciente comer, e quando ele come, então ele, com poucos volumes de ingesta, ele vai estar mais satisfeito. A ideia é essa, então ele vai perdendo. Então vai da disciplina também, mas geralmente nunca é um tratamento isolado. Eu acho que é importante a gente falar para o paciente que nunca é isolado. Mesmo com balão, você tem que seguir, eventualmente com um nutricionista junto, tá? Com o seu gastro, o cirurgião que vai colocar o balão e vai te orientando a não resposta não. E eventualmente aí se tiver indicação, dependendo do paciente, se ele já tiver obesidade ou comorbidades com diabetes, por que não? Talvez aí quem vai discutir é o cirurgião, a possibilidade ou não de uma gastroplastia, enfim. Então também é bem individualizado. Né? Mas é um tipo de terapia contra a obesidade, o balão. Tá? Tem as suas indicações também, limitação do IMC do paciente ou não. Tá? E o balão, então, se a gente colocar o balão e a perda de peso acaba sendo muito grande, também essa pele ela pode cair um pouquinho mais, dependendo de geneticamente como é essa pele, né, Pedrão? Sim, não, sempre. A grande maioria das vezes você vai ter uma flacidez. Né? Então, assim, a partir dos 30, dos 32 anos, grandes perdas de peso vão gerar uma flacidez de pele. Por quê? Já nós temos, então, a partir dos 28, dos 30 anos, degradação dessa matriz que eu falei de colágeno, diminuição dessas fibras elásticas que retraem a pele. Tá? Isso também é muito genético. Pacientes um pouco mais cedo, pacientes um pouco mais tarde. Então, pacientes que perdem muito tendem a ficar. Né? Então, por exemplo, pacientes que nem só, a gente está falando de emagrecimento, mas às vezes eventualmente atletas. Pacientes que começam, viram maratonistas, ou fazem meia maratona, enfim, crossfit, que é muito de alta intensidade, emagrecem muito. Então, eles acabam tendo, por exemplo, flacidez de pele, não só no abdômen, no braço, né? Mesmo aumentando um pouco de massa, mas principalmente corporal, até que ele consegue regular com o aumento da massa branca, o aumento do músculo. Mas ele vai ter muitos, principalmente na face. Né? Porque não dá para a gente fazer hipertrofia da musculatura da face. Então, esses pacientes, apesar de não ter uma flacidez tão corporal, eles acabam tendo uma flacidez por diminuição, então, dos componentes gordurosos da face. Porque o nosso rosto, nós temos também gordura. Então, Sim. Nós temos vários coxins de gordura na região temporal, na região maxilar, na região zigomática, mandibular, enfim. Mas isso nós falaremos num outro bloco. E aí, gostaram dessa live? No próximo bloco dessa live com o Dr. Pedro Lozano, nós falaremos sobre medo de cirurgia plástica e o que a gente tem que fazer, quais são os preparos que temos que fazer quando decidimos fazer uma cirurgia plástica. Beijos da Nutri.